São Paulo resolve caô e finalmente acha reserva pro Caleri. Vamos comentar sobre essa situação e informação de mercado da bola. O novo centroavante pode pintar aí no São Paulo. Tem também informação sobre o Rames Rodrigues. Tem essa semana nova reunião aí do São Paulo com o staff do Rames. Será que agora a rescisão sai? Vamos comentar sobre isso, meu querido. Isso e muito mais. Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, que é muito importante aqui pro crescimento do canal e não custa nada, belezinha? Tranquilão? Então vamos aí para as notícias do São Paulo, rapaziada. Terça-feira aí e hoje é dia de reapresentação do São Paulo no CT da Barra Funda, às 3h30 da tarde. É o horário aí do treino do São Paulo, onde São Paulo inicia a sua preparação para o jogo contra o Guarani, domingo em Campinas. São Paulo está em terceiro do grupo, como a gente já era imaginado aí. O São Bernardo acabou vencendo o jogo ontem, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, hoje treino, começa a preparação aí para o jogo contra o time do Guarani, tá, rapaziada? Agora vamos falar sobre a questão, né, do grupo do São Paulo, que caímos para terceiro aí colocado do grupo e estamos neste momento, tá? Momentaneamente, estamos fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulistão. São Paulo termina a rodada fora da zona de classificação no Paulistão. O São Paulo, neste momento, está fora da zona de classificação para as quartas de finais do Paulistão. Nesta segunda-feira, completando a 9ª rodada, o São Bernardo venceu o Santo André por 1-0 e assumiu a segunda colocação do grupo D com 15 pontos conquistados, tá, rapaz? Agora a gente tem aí o Novo Horizontino, é o líder, o Novo Horizontino que venceu o Santos na Vila Belmiro aí no domingo, tá? E é líder com 15 pontos. Em segundo tá o São Bernardo também com 15 pontos, empatados ali. E o São Paulo com 14 pontos conquistados em terceiro, tá? O São Paulo tem um ponto a menos aí. Sempre vou lembrar que o São Paulo tem um jogo a menos para realizar, tá? Que teve aquele a Supercopa, teve a Supercopa, então o jogo do Paulistão teve que ser adiado, que é contra a Inter de Limeira, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, tá? Então, essa é a situação aí do São Paulo. O São Paulo, que perdeu aí, que saiu da zona de classificação nessa rodada, mas poderia ter saído na rodada, na rodada contra o Santos, que a gente acabou perdendo aí no Morumbi por 1-0 naquela rodada. Acabou que o São Paulo perdeu, porém Novo Horizontino e São Bernardo aí também perderam na rodada. Eu confesso pra vocês, a gente até comentou sobre isso aqui ontem, cara, não tô muito preocupado com isso aqui não, cara. Pô, o São Paulo ser eliminado na fase de grupo do Paulistão, não vai se classificar pro mata-mata, tipo assim, eu tava... nem me preocupo com isso. Aí acabou que o São Paulo não ganha do Bragantino, vira no final, toma aquele empate bizarro no fim. Aí o Novo Horizontino vai na Vila, ganha do Santos. Aí, cara, ontem que a gente comentou, cara, questão de tempo pro São Paulo cair pra terceiro, porque, cara, era completamente improvável aí o Santo André tirar pontos do São Bernardo, tá? Tipo, o São Bernardo é muito superior ao time do Santo André. Foi 1-0. Eu nem assisti o jogo, então não sei se foi um jogo fácil, se foi um jogo difícil aí, mas era muito improvável que o São Bernardo não vencesse o seu jogo aí e venceu. E agora aquela questão, rapaz, por que querendo não dar uma preocupação? Você começa a olhar com mais atenção para isso. Porque São Paulo tá em terceiro, aí você vai olhar, pô, mas tem um jogo a menos. Tem. São Paulo tem 4 jogos para realizar. 3 fora de casa e 1 em casa, só que é contra o Palmeiras. Só tem mais um jogo em casa nessa primeira fase, que é contra o Palmeiras, clássico. Os outros 3 são fora, tá? Então o São Paulo vai ter que melhorar muito do que realizou nos últimos 3 jogos, Ponte, Santos e Bragantino. Vai ter que melhorar bastante para poder conseguir essas vitórias fora de casa, pra gente se classificar aí pro mata-mata do Paulistão, tá? O grupo do São Paulo é o mais forte com sobra, tá? Nenhum outro grupo aí do mesmo nível do São Paulo. Tem um grupo do Corinthians lá, eu esqueci o nome do time, cara, é Bragantino, Corinthians, acho que o Mirassol também tá, não lembro, né? É um grupo ali também equilibrado, mas o São Paulo, esse grupo do São Paulo é o mais forte com sobras. E agora o São Paulo que corra atrás, tá? Porque não dá pra jogar 3 jogos, irmão, perder 2 e empatar 1 e 2 foram em casa. Santos e Bragantino de 6 pontos, o time fez. Então o São Paulo que corra atrás fora de casa para buscar aí essas vitórias que precisam para o time se classificar para o mata-mata. Não precisa nem falar nada, tem que ganhar esses jogos aí para se classificar, tá? Vamos avançando agora e vamos comentar sobre o Bobadilha, rapaziada. Olha só, ganhando espaço no São Paulo,
Bobadilla tem maior média de desarmes do Paulistão. Com 5 jogos na competição, Bobadilla tem uma média de 3,6 desarmes por jogo, sendo o maior desarmador do Campeonato Paulista. O jogador é seguido por Heitor, lateral do Guarani, que tem 3,5, né, média aí de desarmes por jogo e figura no segundo lugar do ranking, tá, rapaz? Então, tá aí, nenhum jogador no Paulistão tem mais desarmes do que o Bobadilla. Ele tem 5 jogos, tá? Eu acho que foram 8 rodadas que a gente teve aí, são 9, mas o São Paulo só jogou 8 porque tem um jogo a menos aí. Então foram 8 jogos no Paulistão. Ele jogou 5, olha só, ele jogou só 5 e 2 foi como lateral direito, que foi os últimos 2, contra o Santos e contra o Bragantino. Então ele tem 3 jogos na posição dele e 2 aí na lateral direita. E ele é o jogador que mais desarmou no Paulistão, tá? O começo do Bobadilla no São Paulo é muito bom, muito interessante. Já fez um gol espetacular contra o Água Santa, que ele entrou como titular aí. Evidentemente que ele não jogou bem contra o Bragantino, muito pelo contrário. Então, acho que ele foi até um dos principais responsáveis pela derrota, porque o Bragantino, irmão, fez o jogo dele inteiro pelo lado do Bobadilla. Cara, o Pedro Caixa é inteligente, pô, os caras estão jogando com volante improvisado na lateral direita, porque não tem lateral, tudo machucado, né? E o Bragantino só jogou pelo lado direito, fez os gols pelo lado direito, né? Um no primeiro tempo e o outro também no segundo. Muita gente falou que o Wellington falhou, ele não acompanhou realmente o atacante do Bragantino, mas também, cara, o Lincoln, camisa 10 do Bragantino, ele fez o que quis com o Bobadilla, driblou ele, deu um corte para um lado, depois cortou pro outro, irmão. Pô, deu um nó ali no Bobadilla. E assim, aí a gente fala, pô, o cara jogou mal, mas ele tá improvisado, velho. Tá na fogueira. Pô, botaram o cara na fogueira. Ele que pediu pra jogar de lateral direito, é verdade, mas o cara tá jogando improvisado aí. Mas mesmo assim, ninguém desarmou mais no campeonato que o Bobadilla aí. Mesmo tendo um jogo ruim contra o Bragantino, o início dele no São Paulo é muito bom e muito promissor aí, tá? Foi uma aposta do São Paulo que, por enquanto, né, a torcida tá gostando bastante aí do que tem visto aí dele, tá? Vamos avançando agora e vamos comentar mais um pouco, repercutir mais um pouco aí da entrevista que o Júlio Casares deu para a Folha de São Paulo. Nos últimos 2 vídeos a gente está comentando, porque não tem como comentar tudo num vídeo só, né? Porque senão fica maçante, só uma coisa só o vídeo inteiro, então a gente vai repercutindo aí ao longo dos vídeos, tá? Bom, olha só, isso aqui é muito interessante, rapaziada. Presidente do São Paulo conta como venceu o Palmeiras em acordo milionário com a Live Nation. Tá? Isso aqui é interessante. Com a modernização do futebol e a construção de novas arenas, o São Paulo foi perdendo espaço com o Morumbi nos últimos anos na realização de grandes eventos, especialmente shows de grande porte, tá? E nessa entrevista aí para a Folha de São Paulo, o Casares falou o seguinte, abre aspas: um estádio não vive só de futebol. Nós trouxemos vida ao Morumbi. São 6.500 pessoas que vêm aqui diariamente em restaurante, academia, ginástica, buffet infantil, tá? Fecha aspas aí para o Júlio Casares comentando sobre a questão, né, do Morumbi não ser só um estádio aí de futebol, né, cara? Tem várias outras situações aí também, ó. Continuando sobre o show, abre aspas. No esquema de show, quem faz são a Live Nation, tá? O São Paulo tinha deixado de conversar com eles e o Allianz Parque pegou todo esse mercado. Decidimos voltar ao roteiro. Fecha aspas aí para o Júlio Casares. Isso aqui é verdade, cara. O São Paulo fechou, como todo mundo sabe, né? No fim de 2023, São Paulo fechou aí um acordo com a Live Nation, se não me engano, contratação de 5 anos aí, de grandes shows que vai ter aí no Morumbi todo ano, tá? E queira ou não, cara, o Morumbi, ele é um estádio raiz, um estádio antigo, e com a construção de novas arenas, principalmente o Allianz Parque, lá junto com a W Torre, tá? Eles, irmão, pegaram aí a maioria dos grandes shows que teve aí nos últimos anos, e o Palmeiras estava dominando literalmente esse mercado junto com a W Torre, né, que é a parceira do Palmeiras aí lá, que agora também é do São Paulo aí, tá? E o São Paulo, cara, assim, querendo ou não, acho que tem 2 pontos quando a gente fala de show. Tem a questão de grana, que vai entrar mais, né, pô? Você ganha dinheiro com renda do estádio, mas você ganha também com shows, o que é muito, muito bom pro clube. Mas tem a questão da qualidade do gramado, tem a questão de jogos, você tem que jogar fora de casa. Pô, vai jogar um jogo? Não pode, porque tem show marcado, tem toda a construção de palco, de todas aquelas situações que tem que ter para realização do show, tá? E o Casares comentou mais um ponto que eu também achei bem interessante, abre aspas.
E o que é que eu posso oferecer? O preço, porque o Allianz Parque tem que pagar o investimento que ele fez. Eu não preciso mais. Se eles cobram 1,5 milhão, eu posso cobrar 1,2 milhão. Agora vamos fazer shows aqui no Morumbi. Datas não vão comprometer o futebol. A minha grama vai ser sempre natural. O Morumbi é um solo sacrossanto que recebe muito sol. Fecha aspas aí para o Júlio Casares. Alguns pontos que ele fala aqui que é interessante, tá? Esse aqui realmente é um ponto importante, né? De 1,5 milhão que ele fala do Palmeiras e de 1,2 milhão que é no São Paulo. Porque o estádio do Morumbi é do São Paulo, tá? O Palmeiras tem uma parceria com a W Torre, né, cara? Então os custos lá, tudo costuma ser mais caro porque tem uma divisão lá de receita de Palmeiras e W Torre. São Paulo pode abaixar esses valores um pouquinho porque o estádio é nosso, é do São Paulo. São Paulo não tem que pagar nada para ninguém, tá? Isso por enquanto, né? Porque quando tiver a reforma do Morumbi, aí uma parte das receitas também vai para a W Torre aí. E tem essa questão que é muito preocupante, que é a questão do gramado sintético. Vai ter aí muitos shows, como já vem tendo nos últimos anos. Vai ter a reforma do Morumbi, que vai ter mais shows ainda, já que tem acordo com a W Torre, para a reforma, já tem esse acordo com a Live Nation. Então, cada vez vai ser mais frequente essa questão de shows no Morumbi. Aí fica essa situação. Será que em algum momento São Paulo vai mudar o gramado aí para grama sintética? Lá no São Paulo os caras detestam grama sintética, pô, diretoria, jogador, quase nenhum jogador gosta de jogar em grama sintética, porque tem muita lesão. Você pode ter uma porrada de lesão, uma atrás da outra, jogando no Allianz Parque. A gente já comentou também o tanto de lesão, tantos jogadores se machucaram lá no Allianz Parque, tá? Ele disse que a grama lá no Morumbi sempre vai ser natural aí. E da questão também de ser um estádio aberto, não tem cobertura, então, irmão, pega sol ali o tempo inteiro, que é muito, muito bom para o gramado aí, tá? E ele falou também, rapaziada, sobre a conversa que teve dele com o Edinaldo Rodrigues, né? No início do ano, segundo dia de treino no São Paulo, pô, na semana de representação, a gente teve o Dorival se despedindo do São Paulo e indo para a seleção brasileira. Olha só. Presidente Casares, obviamente, foi um dos dirigentes que mais se revoltou com a situação da saída do Dorival e revelou os bastidores de sua conversa com Edinaldo Rodrigues, que tinha acabado de reassumir o comando da entidade nacional, tá? Ele falando sobre a ligação na conversa que ele teve aí com o Edinaldo. Ele falou o seguinte, abre aspas, ele tinha acabado de voltar ao poder por meio de uma liminar do Supremo Tribunal Federal. 2 horas depois, ele me liga e começa uma conversa meio besta. Olha, o Dorival é importante para o futebol brasileiro. E eu falei, o presidente tá com pressa? Esquece a gente. Mas era o sonho do Dorival e ele foi, tá? Fecha aspas aí para o Júlio Casares falando sobre, né, os bastidores aí da conversa dele com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, cara, que ele tinha acabado de voltar aí pro comando da CBF por causa de um liminar que ele conseguiu e horas depois ele ligou pro Júlio Casares para falar sobre a questão do Dorival, que ele é importante no futebol brasileiro, que não sei o que. O Dorival tinha um sonho de ir para a seleção, que ele sempre deixou isso bem claro, não é algo de agora. Aí, então tá aí o Casares comentando sobre a situação do Dorival na seleção, tá? Enfim, vamos avançando agora, rapaziada. Vamos falar aí sobre Rivaldo e Rames Rodrigues, tá? O Rivaldo jogou no São Paulo, né, cara? A passagem dele, a última pelo São Paulo dele foi horrorosa do Rivaldo pelo São Paulo. E ele comentou sobre a situação do Rames Rodrigues, tá? Olha só. Em meio à polêmica da situação de Rames Rodrigues no São Paulo, até o Rivaldo, campeão mundial e ex-jogador do São Paulo, opinou a respeito. Ele falou o seguinte, abre aspas, o Rames pode ter espaço em qualquer clube, mas temos que saber se ele quer ou não ser aquele jogador que tem capacidade de ser. Ele não pode viver do passado, tem que viver pelo presente, mostrar que tem condições de jogar. Não sei o que aconteceu no São Paulo, se teve todas as oportunidades que esperava ter. Jogou 14 jogos, mas se jogou 3 ou 5 minutos, conta como jogo, mas não sei exatamente quantos jogos ele jogou. Com certeza não jogou 14 jogos completos. É preciso saber se ele teve mesmo ou não oportunidade, se estava 100% para poder jogar. Fecha aspas aí para o Rivaldo comentando sobre a situação do Rames Rodrigues. Ele falou 14 jogos, são exatamente 14 jogos que o Rames fez aí
pelo São Paulo, tá? Essa questão do Rames aqui é coisa interessante, né? Tem que saber se ele quer ou não ser o jogador que ele tem capacidade de ser. E isso é uma questão que eu tenho muita dúvida, vou sendo bem sincero pra vocês. Como eu falei, cara, eu sou fãzaço do Rames Rodrigues, mas tem que saber se ele quer jogar, tá? É que o Rames tem que voltar, rapaziada. O Nicão tá jogando, que não sei quem tá jogando, e o Rames tá lá treinando. Cara, ele não quer jogar, rapaz. Ele pediu pra ir embora, tá? A gente já passou da fase de falar, pô, tem que montar o time pro Rames. Pô, o Nicão tá jogando e o Rames tá. A gente já passou dessa fase, rapaziada. Ele tá no momento de que ele não quer jogar, velho. Tá? Ele não quer jogar, cara. A situação dele é essa. Ele não quer jogar, tá? E vamos agora, ainda sobre o Rames Rodrigues, informação do blog do São Paulo sobre uma reunião que vai ter, tal. Rames Rodrigues, staff e São Paulo agendam reunião para esta semana. Existe um pedido de rescisão na mesa. Se algo vai mudar, como já havíamos publicado, depende do atleta recuar e dizer que se arrependeu e quer ficar. Não há ainda nenhuma conversa sobre ele ficar. Tem uma reviravolta aí e ele ficar. Isso também vai ser discutido na reunião marcada para esta semana, tá? Muita gente também ficou se perguntando, pô, será que ele vai querer ficar? Todo dia ele posta foto treinando no CT, inclusive ontem, né, segunda-feira, ele postou foto também treinando no CT da Barra Funda, tá? Eu não sei se a foto era de um treino de ontem, porque ontem não teve treino, mas pode ser que ele tenha ido, né, lá treinar só ele sozinho. Aí, ontem de novo ele postou foto treinando, mas, cara, as informações que a gente tem é de que ele não quer jogar, tá? E essa semana tem uma nova reunião aí do São Paulo com o staff do Rames para essa semana aí, e vamos ver se vai ter aí a rescisão, né, definitiva aí, ou não. Eles não chegaram até agora a um acordo de rescisão, né? O São Paulo quer pagar uma parte, o Rames quer receber algo maior, o São Paulo quer pagar um valor menor, tá? Então tem esse entrave financeiro, por isso que ainda tá treinando no São Paulo, ele ainda jogou no São Paulo. Essa semana tem reunião e vamos ver, né, se tem uma reviravolta aí, o que eu acho bem difícil ter, né, e se eles vão chegar a um acordo ou não, tá? Porque não deve pro cara ficar treinando lá também a vida inteira, né? Tem que chegar a um acordo aí ou pra ele continuar, se ele quiser ficar, ou pra ele ir embora, né? Porque não dá pra gente toda hora ficar falando de Rames Rodrigues e o cara tá lá treinando normal e nem joga. Aí é complicado, tá? Vamos avançando. Aí agora, rapaziada, vamos falar sobre o mercado da bola, meu querido. Informação aqui do André Hernan. São Paulo avalia proposta para atacante André Silva, de 26 anos, do Vitória de Guimarães de Portugal. O negócio é considerado difícil, porém o São Paulo já observa o jogador há um tempo, tá? Informação aí do André Hernan. São Paulo já tá de olho há muito tempo no André Silva, centroavante de Vitória de Guimarães, e tá avaliando e enviando uma proposta para o jogador de 26 anos de idade, centroavante, que é uma posição carente que o São Paulo tá atrás, que a gente já vem comentando sobre centroavante que há muito tempo, como todo mundo sabe aí. Não sei, né? Todo mundo fala sobre a questão do centroavante que precisa de mais um para ser o reserva do Caleri ou disputar ali com o Caleri, né? Precisa de mais um jogador. Aí, o que acontece? Eu não conheço o jogador, tá? Eu nunca vi ele jogar, nem sabia da existência desse jogador aqui. O que eu sei é o quê? A temporada dele no Campeonato Português é muito boa, tá jogando bem, fazendo gol, tá? Pô, o cara já meteu gol no Benfica, meteu gol no Porto, no Sport, nos principais times de Portugal, ele já meteu o gol aí, tá? O que acontece? Eu peguei aqui fui fazer uma pesquisa aqui sobre ele, tá? Olha só. Nessa temporada, tá? No Campeonato Português apenas, ele tem 21 jogos, 10 gols marcados e 2 assistências, tá? São 21 jogos e 12 participações diretas em gols, tá? 10 gols e 2 assistências no Campeonato Português dessa temporada. Então, números muito, muito bons. Aí, como eu falei pra vocês, eu não conheço o jogador, tá? Eu tava olhando aqui, ó, né? Parece que ele é da base do Diadema, tá? Eu não conheço, tá? Esse time aí. Aí ele foi jogar no time da base do Shakhtar Donetsk. Ele jogou também na base do Internacional aí. Ele jogou na base do Rio Ave, tá? Que é o time também de Portugal. Aí depois ele jogou no time profissional do Rio Ave. Depois foi jogar no time profissional do Arouca. E agora, né? Depois ele foi pro Vitória de Guimarães, que é onde ele tá até hoje, tá? Esse é o histórico do André Silva, tá? Vitória de Guimarães, Arouca, Rio Ave, tá? E base aí do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Internacional de Porto Alegre, tá? Então esses são aí
os times que o André Silva passou ao longo de sua carreira, tá? Como eu falei, rapaziada, como o André não botou aqui, o São Paulo tá de olho no jogador, vai aí, né, tá avaliando fazer uma proposta, o negócio é contrato difícil porque tá no momento, pô. A gente acabou de passar os números pra vocês dele aqui, é muito bom nessa temporada no Campeonato Português, tá fazendo gol, jogando bem, tá? Assim, é difícil porque o cara tá bem, né? Igualmente quando o cara tá bem, o cara tá valorizado aí. Então, me parece um negócio difícil, tá? Me parece ser um jogador bom, parece, porque eu não conheço, tá olhando aqui os números dele, que ele tem bons números aí no time do Vitória de Guimarães, nessa temporada também tá muito bem. É como o André não falou, é difícil, mas São Paulo vai tentar aí, avaliar uma proposta para o jogador de 26 anos de idade. Me parece uma aposta interessante, me parece, porque eu não conheço o jogador, né? Vamos ver aí, São Paulo vai avançar aí ou não, e vamos ver se finalmente São Paulo vai resolver esse caô aí e trazer um jogador para ser reserva do Caleri, para brigar ali com o Caleri, né? Tanto faz aí. A questão é que precisamos ter mais um centroavante. Só o Caleri não dá, ele não vai dar conta, é jogo toda hora, ele não vai conseguir jogar 70 jogos no ano. O Rô a gente tá vendo que não dá conta, então precisa para ontem de um reserva pro Caleri ou para disputar ali, tá? Tanto faz. Tá, para disputar ali com o Caleri. Certo, rapaziada? Você conhece o jogador? Acha que seria uma boa aposta? Deixa embaixo nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.